Relevo é tudo aquilo que a gente vê na paisagem, né? Todas essas formas que existem na paisagem. Só que o relevo, ele é formado por duas ações, dois processos. Os processos exógenos e os processos endógenos. Imagina que os exógenos acontecem aqui fora na superfície terrestre e os endógenos acontecem no interior, nessa crosta terrestre. Nesse vídeo a gente vai falar sobre esse processo endógeno, ou seja, no interior. Vamos usar isso aqui como ilustração da superfície terrestre, né? Aqui acontecem os exógenos e aqui os endógenos. Vamos falar sobre os endógenos, certo? Bom, os endógenos a gente pode dividir em três tipos, que é o tectonismo, é o vulcanismo e os abalos sísmicos. O tectonismo nada mais é do que a movimentação das placas tectônicas. Imagina uma bacia com água e dentro tem plaquinhas boiando. Pois então, a movimentação dessas placas tectônicas a gente chama de tectonismo. E o tectonismo ele pode ser horizontal ou vertical. Quando ele é horizontal, a gente chama de choque, afastamento ou arrastamento. O choque, que é o que a gente chama de convergente, movimento convergente, movimento divergente e movimento de cisalhamento, que é uma placa arrastando na outra, né? Então, esse é o movimento de orogênese, que é o movimento horizontal. O movimento vertical é o movimento de epirogênese, que é o soerguimento continental e o rebaixamento continental. Tudo tem a ver com essas placas. O tectonismo é o movimento mais importante, porque o tectonismo forma as cadeias de montanhas, como existe os Alpes, como existe o Himalaia, como existe aqui a Cordilheira dos Andes, né, que tem mais de 5.000 metros de altura, enfim, são montanhas gigantescas formadas por esse movimento das placas, né, essa movimentação das placas que formam essas cadeias de montanhas, né. Então, o tectonismo é muito importante, o tectonismo sempre vai ser um processo marcante na formação do nosso relevo. Bom, além do tectonismo, tem também não é o vulcanismo que eu quero falar agora, eu quero falar primeiro dos abalos sísmicos. Os abalos sísmicos, gente, é o tremor dessas placas. Então, quando essas placas, elas se mexem, acontece um tremor de terra. Então, esse tremor de terra que acontece, que a gente sente aqui, ele é sentido em lugares ele é mais forte e em outros lugares ele é menos forte. Ah, mas por que em alguns lugares o tremor é mais forte e em outros lugares não? Porque depende da localização. Por exemplo, vamos tomar o Brasil como exemplo. Imagina que esse aqui é o Brasil e essa aqui é a placa onde o Brasil está. Ó, o Brasil está na placa sul-americana. Aí você imagina que aqui o Brasilzinho, aqui na placa sul-americana, ele está bem no meio. Então, se tiver um abalo sísmico, que costuma ser aqui, o Brasil não vai sentir tanto. Por que costuma ser aqui? Porque costuma ser, ó, quando termina uma placa, começa outra. Ó. Aí aqui vai ter o quê? Abalo sísmico. Ele começa aqui. Então, aqui no meio eu não vou sentir tanto. Agora aqui, o pessoal que mora aqui na Cordilheira dos Andes vai sentir bastante, né? O pessoal aqui no Chile vai sentir, não vai? Por quê? Porque tá pertinho na divisão das placas, certo? Outra coisa importante para falar é que nesses abalos sísmicos, onde começa o abalo sísmico, onde a gente sente mais forte o abalo sísmico, a gente chama de epicentro. Digamos que tem um abalo sísmico aqui no Chile. Aqui foi onde foi sentido mais forte. Aqui é o epicentro. Mas só que ele não começa ali, tá, gente? Ele começa lá embaixo, a quilômetros de distância de profundidade. Então, onde ele começa aqui embaixo, a gente chama de hipocentro, ok? Então, vamos só voltando a falar dessas placas aqui, desse movimento, dos abalos sísmicos. Aqui, gente, imagina que é a placa de Nazca, que é a placa que encosta aqui na placa nossa, que a nossa placa é a placa sul-americana. Aqui tem uma placa que é a placa de Nazca. E do outro lado tem uma outra placa, que é a placa africana. Aqui tem um movimento que a gente chama de, voltando ali no tectonismo rapidinho, aqui tem um movimento de
convergência, que é a placa de Nazca, com a nossa placa sul-americana, o movimento de convergência, e aqui o movimento de divergência, porque a placa africana, ela se afastou da nossa placa sul-americana, o movimento de divergência, ok? Bom, então, existe os abalos sísmicos, existem o tectonismo e existe também uma outra coisa chamada vulcanismo. Essas três forças acontecem e formam os movimentos exógenos, essa formação exógena. O que é o vulcanismo? O vulcanismo nada mais é do que o magma lá embaixo. Vou pegar a nossa plaquinha de novo, o magma que está aqui embaixo e ele vai emergir na superfície terrestre. E aí vai ser com maior velocidade, com maior intensidade ou não, ou sim ou não. Enfim, normalmente ele acontece onde? Nas bordas das placas. Imagina que são duas plaquinhas. Olha o que aconteceu. Vulcão, ok? Nas bordas das placas é muito mais provável que aconteça o vulcanismo. Mas existem lugares que não são as bordas e também acontece uma coisa que a gente chama de hotspots, que são pontos quentes da superfície terrestre, onde o magma também consegue escapar e jorrar aqui do lado de fora, ok? Então, gente, o movimento de transformação desse nosso relevo, como ele foi formado, ele é formado por movimentação endógena e exógena. Só que uma vez que ele foi formado, se ele foi formado, ele vai continuar sendo transformado o tempo inteiro. E ele vai ser transformado aqui fora na superfície terrestre por processos exógenos, que aí aqui fora a gente já chama de exógenos. Na próxima aula a gente vai falar sobre o que acontece aqui fora, essa movimentação e essa transformação exógena.